Salmo 128. Promessas de Deus para a sua família. Promessas de Deus para a sua vida. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e tudo te irá bem. A tua mulher como videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. Tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida. E verás os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Deixa eu dizer para você qual é a estrutura desse salmo. Esse salmo, você repara que de 1 ao 4, ele bate precisamente na relação familiar. Aliás, ele parece estar falando com as nossas casas. Do 1 ao 4, ele fala na relação familiar. E no 5 e no 6, ele é específico de promessas. O Senhor te abençoará desde Sião, verás o bem de Jerusalém todos os dias da sua vida e verás os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. Há pouco, quando eu estava orando, eu falei para os irmãos sobre aquelas pessoas que são pais de família. Esse é o salmo do pai de família. E eu expliquei qual era a dimensão de ser pai de família. Tem muita avó que hoje é pai de família. Eu já contei aqui que eu peço para levantar as mãos aqueles que o pai e mãe morando na mesma casa, pouquíssimos. Pouquíssimos têm o pai morando na mesma casa que eles. Normalmente é a mãe que cuida das duas coisas, normalmente é a mãe que leva a casa, normalmente é a mãe que toma conta de tudo, é a mãe. E hoje, ironicamente, eu estou falando para os ditos pais de família. Para isso, para dizer para os irmãos que esses desafios que a vida nos reserva, os lugares que a vida nos coloca, os lugares que Deus nos coloca e permite estar, são lugares que Ele vai nos ajudar a ser o que nós devemos ser. O texto diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele está falando sobre felicidade. E eu acho que a maior dúvida que a gente tem é se perguntar: que elementos eu preciso encontrar na vida do meu filho para saber que ele é feliz? Porque a gente está cansado de ouvir coisas tristes de pessoas que os filhos se mataram e a sensação que os pais têm é que ele não conhecia o filho. Lidar com o suicídio na adolescência, na juventude, é um momento, são situações assim, muito difíceis, porque a gente não sabe o que estava dentro dele. A gente vivia com um garoto, vivia com a garota e não sabia o que estava dentro dela. Quando a gente ouve uma notícia dessa, a gente tem vontade de se aproximar do filho e perguntar: filho, você é feliz? Você é feliz? Você é feliz nessa casa? Você é feliz com a gente, filho? Que elementos eu preciso encontrar na minha vida? Que elementos eu preciso encontrar na vida do meu filho para que eu tenha a dimensão de que ele construiu felicidade? Decididamente, não é cultura. Decididamente, não é ele ser um dos daqueles que gabaritaram o Enem de matemática. Decididamente não é beleza. Não é a capacidade de se formar numa boa faculdade. Se a gente não consegue encontrar isso em adultos que já passaram por todas as etapas, então me diz aí, quais são os indícios que eu preciso encontrar na vida do meu filho
para saber que sim, meu filho está caminhando para ser feliz. Esse moleque vai dar certo. Se não é o boletim que é esse indício, que coisas eu preciso encontrar? O Salmo ajuda a gente. O Salmo fala sobre obediência. Obediência tem a ver com essa capacidade de espelhar-se e esperar na relação com Deus. Esse salmo é um salmo efetivamente dirigido aos que temem ao Senhor. Não é um salmo que é dirigido para incrédulos. Esse salmo não é um salmo de evangelização. Esse salmo é dirigido para aqueles que temem ao Senhor, mas assim mesmo têm dúvida quanto à felicidade dos filhos. É um salmo que fala sobre essa dúvida que a gente tem sobre o futuro dos filhos. O texto diz que a felicidade não está na quantidade de coisas, mas na capacidade de desfrutar delas. Eu vou repetir. A felicidade não está na quantidade de coisas que a gente tem, mas na capacidade de desfrutar delas. Olha só o que o texto fala. Bem-aventurado o homem. Bem-aventurado está dizendo feliz. Feliz o homem que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho de suas mãos e feliz serás. Então, felicidade não tem a ver com ter as coisas. Felicidade é a capacidade que a gente tem de ter algumas coisas e algumas poucas coisas e desfrutar delas muito bem. Todo mundo conhece o príncipe e o mendigo. Eduardo e Tom. Os dois viviam em mundos diferentes. Eduardo na realeza e Tom na extrema miséria. Os dois. E eles se encontram e se parecem muito. E ambos têm a incapacidade de desfrutar a vida. Nessa troca, Eduardo descobre coisas na vida de Tom, na vida que Tom leva, e atribui a essas coisas que ele encontra a felicidade, e Tom encontra coisas na vida de Eduardo, e atribui aquelas coisas de felicidade. Então, o temer ao Senhor é a capacidade que eu tenho de perceber o que eu tenho. Vou facilitar. O caminho da felicidade, para eu saber se meu filho é feliz ou não, é se eu consigo, além da obediência que eu já citei, é descobrir que o meu filho percebe o que tem. O meu filho dá valor ao que tem. Você vai entender que você é feliz se você trabalha e é feliz com isso, verso 2. Se você está casado com quem você curte, verso 3. Se você tem onde morar, verso 3. Se você tem o que comer na mesa, verso 3. Se você tem filhos ao redor e perto de você, verso 3. Mas eu não falei nada demais. Então você está ticando aí sobre esse quesito, o convite que o Salmo faz é para dizer o seguinte: felicidade é a capacidade de leitura que eu tenho das coisas que eu tenho. Eu estou no trabalho e eu estou feliz por ter trabalho. Eu estou casado, eu gosto de estar casado. Eu tenho onde morar, eu gosto de ter onde morar. Eu tenho o que comer. E eu tenho pessoas e filhos perto de mim. Porque infelicidade é absolutamente o contrário. É quando tudo não é suficiente. Eu tenho tudo, mas aquilo não é suficiente. Eu levo uma vida sem prazer, uma vida sem alegria e uma vida entediada. Quem vive uma vida sem prazer, uma vida sem alegria e uma vida entediada
vive a uma estação do inferno. Vive um estado de infelicidade constante. Quando a gente fala desse estado de infelicidade, a gente não quer sentir. Mas mais do que a gente não querer sentir, a gente não quer que os filhos sintam. Essa conversa é entre famílias. Essa conversa da relação da família com seus filhos. Essa conversa da relação de visita ao que o meu filho sente. Visita ao que como meu filho vê a vida. Mas, na verdade, é uma conversa de como você vê a vida. A maneira como você vê, como você olha para a vida, se você vir a vida de uma maneira absolutamente incompleta, a partir sempre das faltas que a vida te deve, se você olha para a vida e se vê em débito, se você olha para a vida e se vê em dívida, vê a vida em dívida com você, você é infeliz. Então você está me dizendo que felicidade é ter trabalho, é estar casado, é ter onde morar, é ter comida na mesa, é ter filhos ao redor da mesa? Não. Eu estou dizendo que são componentes da felicidade. São componentes da felicidade que você talvez não perceba. O dia de hoje é uma oportunidade de você agradecer por essas coisas. Por essas coisas que já chegaram. E ajudar seu filho a ser feliz. Na hora dele dormir, você ora e fala assim: eu queria tanto que ele fosse feliz. Mas você ajuda ele a ser feliz. Como é que a gente ajuda um filho a ser feliz? A gente ajuda um filho a ser feliz dizendo que ele tem onde estudar, que ele tem uma família que o ama, que ele tem onde morar, que ele tem comida à mesa, que ele tem gente que importa sentado com ele a essa mesa. O Salmo, ele nos ensina a como fazer as pessoas lerem a vida. Só que a pessoa, quem tem a maior responsabilidade de ensinar os filhos a ler a vida é você. Você não pode controlar se o seu filho vai ser feliz. Mas você pode sim abrir os olhos dele para a felicidade. Você não pode controlar a infelicidade do marido que está com você. Mas você pode abrir os olhos dele para a felicidade. Você talvez me responda daí, mas eu não posso controlar a infelicidade que tem dentro de mim. Mas você pode controlar a abertura dos seus olhos para enxergar tudo que compõe a sua vida. O texto diz, e eu acho que agora a gente chega perto das promessas, quando ele diz assim: o Senhor te abençoará, não mais do que isso, pois comerás do teu trabalho, das tuas mãos, feliz serás. Pois comerás do teu trabalho, das tuas mãos, e feliz serás. Quais são os principais medos desse tempo que a gente está vivendo? A gente tem 2 medos nesse tempo que a gente está vivendo. A gente tem medo de saúde, de ficar vivo. E a gente tem medo de não ter o que comer. Porque hoje, Léo, você tem falado tanto desse tema. Preste atenção. Uma vez uma amiga minha entrou dentro de uma igreja, Uma vez uma amiga que eu tenho entrou numa igreja e lá eles estavam falando, o pastor estava pregando e o pastor falou sobre clonagem. Ela disse assim: eu nunca vi um sermão tão dissociado do momento que a gente está vivendo. E isso nunca mais saiu da minha cabeça. O sermão,
ele tem que estar sendo uma resposta para o nosso momento, para o nosso dia. Ele tem que ser instrução, ele tem que caminhar para o temor ao Senhor, mas ele tem que conversar com o nosso dia. Hoje, os nossos dois medos, e talvez sejam os medos dos seus filhos, mais do pai de família, é não ter saúde e não ter o que comer. Vou ser menos dramático. Não ter saúde e não ter trabalho. E o que esse salmo está dizendo para a gente, nesses cultos de quinta-feira de promessas? Pois comerás do trabalho das tuas mãos, e feliz serás. É uma promessa para a gente levar para o nosso coração a certeza de que o Senhor tem essa bênção para nós. Que mesmo em dias de situações improváveis, mesmo em dias de confusão no planeta, mesmo em dias de explosão na área da saúde, apesar disso tudo, a gente precisa acreditar que as coisas irão bem. O texto fala assim, ó: pois comerás o trabalho das tuas mãos e feliz serás, e, como é? E te irá bem. Ele não está falando só que a gente vai ter comida. Ele não está falando só que a gente vai ter trabalho. Ele está falando que a gente, na verdade, está tentando ouvir esses dias todos. O que eu mais quero ouvir esses dias todos é ouvir de Deus: e te irá bem. É o que eu mais quero ouvir. Porque a gente fica olhando para o calendário, coçando a cabeça, querendo saber se o nosso dia da vacinação vai chegar. Se a gente vai ter dinheiro, se a gente vai conseguir ficar com as portas abertas. Se a gente vai conseguir se manter onde a gente está trabalhando. Quando a gente começa a ver as mesas vazias no trabalho, o pessoal foi mandado embora, outro foi mandado embora, tu vai ficando, tu vai se agarrando no lugar, se perguntando, como é que vai ser comigo? A promessa do Senhor é: pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás, e te irá bem. Queria dizer isso para você. Queria dizer isso para você, mãe, que é pai de família. Queria dizer isso para você, vó, que é pai de família, que é chefe de família. As coisas vão para o lugar. Te irá bem. Preciso que você creia nisso. Esses cultos de quinta-feira têm validade para nós, sabe? Para a gente lembrar das promessas de Deus. Para a gente lembrar que as coisas que as coisas estão enroladas, mas as coisas, elas irão bem. Isso nos vai dar força para levantar segunda-feira de novo para o trabalho. As coisas irão bem. Essa talvez seja a grande diferença de quem tem vida com Deus para quem não tem vida com Deus. É a certeza de que a gente ouve isso no fundo da nossa cabeça. Que lá no fundo da nossa cabeça tem algo escrito. E o que está escrito no fundo da nossa cabeça é que e te irá bem. Porque é muito difícil, tá? Se levantar e não ter essa resposta. É muito difícil enfrentar um ônibus lotado e não ter essa resposta. É muito difícil sair para vender sem saber se vai conseguir vender. Se não tiver dentro de nós a promessa, e te irá bem. Outra coisa que eu queria dividir com você
O texto fala assim, ó, pois comerás o trabalho das tuas mãos. Deixa eu falar de uma coisa que você nunca reparou. Felizes aqueles que podem comer do trabalho das suas mãos. Porque tem momentos na nossa vida que a gente come pelo trabalho das mãos dos outros. Feliz é aquela que no final do mês pôde dizer para o marido que eu ajudei. Eu ajudei porque eu fiz essa casa ficar em pé quando você estava trabalhando. Eu ajudei porque eu fiz essas crianças ficarem equilibradas quando você estava trabalhando. Ou eu ajudei porque eu trabalhei como você. Mas eu ajudei. Feliz aquele que pode olhar para si e dizer assim, eu consegui comer com o suor da minha mão, com o suor do meu rosto, com o suor dos meus braços. Feliz aquele que pode dizer isso. Então eu quero dizer para você que tem conseguido trabalhar, que você é feliz, meu caro. Eu quero dizer para você, minha irmã, você é feliz. Você é um privilegiado, porque você consegue trabalhar e comer com o suor do seu rosto, com o trabalho das suas mãos. Você é um privilegiado. Então, eu quero comunicar e te contar que você é mais feliz do que você pensava. Porque você consegue comer com o suor do seu rosto e com o fruto do trabalho das suas mãos. E eu quero falar com você que atualmente tem comido com o trabalho e com o suor dos outros. Você que tem sido sustentado. Você que está sem trabalho. E você carrega a tristeza de não estar conseguindo a bênção de comer do trabalho das suas mãos. Deixa eu te dizer uma coisa. Confie em Deus. Porque estar na posição do que você está hoje, sem ter se desesperado, sem ter perdido a dignidade, sem ter perdido a honestidade, é porque você é uma pessoa especial. Conseguir ficar em pé, até quando a gente não consegue comer com o suor do próprio rosto, e com o trabalho das próprias mãos, e continuar equilibrado, e não virar as costas para o Senhor, e não amaldiçoar a vida, nem amaldiçoar o Senhor, é sinal de felicidade. Deus controla tudo. E Deus sabe que você não está nesse lugar porque você quer. Deus sabe que você gostaria sim de estar trabalhando com o trabalho das suas mãos. De estar comendo. Queria falar para o seu coração. Quero te dizer que Deus, nesse tempo, tem cuidado de você, que não tem conseguido trabalhar. Deus tem cuidado de você e providenciado alguém para te ajudar. Todos esses dos quais você tem recebido ajuda, eu queria dizer para você que são anjos enviados pelo próprio Deus, que nos serve no deserto. O texto fala que quando Elias estava no deserto, os anjos serviam. O texto fala que quando Jesus foi tentado no deserto, os anjos serviam. Deus envia anjos para nos servir quando a gente não consegue comer com o trabalho das próprias mãos. Deus dá força para a gente ficar de pé e não perder dignidade, e não virar uma pessoa amarga, e não virar uma pessoa que murmura, e não virar uma pessoa ressentida com Deus e nem com a vida.
Deus nos dá essa bênção de entender que eu consigo sobreviver na saúde, na enfermidade, na fartura e na dificuldade. A promessa do Senhor é: feliz serás. Pastor, está difícil, viu? Ser feliz nesse contexto. Mas a promessa do Senhor é: feliz serás. Mesmo quando tudo diz, tudo conspira para que a gente seja infeliz, o texto diz para nós: feliz serás. E o texto fala de mais uma coisa. Fala sobre seus filhos ao redor da mesa. Hein, gente? Feliz aquele que consegue manter as pessoas perto. Por perto. Porque tem gente que estraga tanto as coisas. Eu estou errado? Tem gente que estraga tantas coisas na família, a gente não consegue ter a família por perto. Não porque a família seja o problema. Às vezes é a gente que não consegue ter os filhos por perto. A gente não consegue ter os parentes por perto. Porque a gente estraga tudo. Feliz aquele que não estraga tudo. Feliz aquele que conseguiu equilibrar os pratos na relação familiar e conseguiu a equação de não estragar tudo. A mulher sábia edifica a sua casa, como é que continua? Mas a tola, com as suas próprias mãos, destrói, derruba. Preste atenção. Tem coisa que caiu com a força do vento. Tem coisa que caiu com a força dos rios, lá na parábola. Mas tem coisas que foram derrubadas pela sua própria mão. Tem coisas que foram derrubadas pela sua própria tolice. Deus me ajuda a não derrubar as coisas com as minhas próprias mãos. Me ajuda a trabalhar e tirar o meu sustento das minhas mãos. Mas me ajuda que essas mesmas mãos que trabalham não derrubem as coisas. Que eu não derrube meu casamento com as minhas próprias mãos. Que eu não derrube a saúde da minha vida com as minhas próprias mãos. Que eu não derrube a minha relação com a minha filha com as minhas próprias mãos. Porque tem gente que é tão talentosa em derrubar as coisas com as próprias mãos. Tem gente que é talentosa em trabalhar e conseguir sustento com as próprias mãos. Mas tem gente que tem o talento de derrubar as coisas com as próprias mãos. Então, o texto fala de um privilegiado. Aquele que tem seus filhos ao redor da mesa. Qual é a imagem? Qual é a grande metáfora disso? Feliz aquele que consegue ter gente para conviver. Feliz aquele que não é insuportável o suficiente e espanta todo mundo. Feliz aquele que não brigou com a família toda. Feliz aquele que não brigou com todo mundo no trabalho. Feliz aquele que não bota a culpa nos outros, mas consegue se relacionar. Feliz aquele que não derruba as coisas com as suas próprias mãos. E o final do versículo é: o Senhor te abençoará desde Sião. O Senhor te abençoará e verás o bem de Jerusalém. Todos os dias da sua vida e verás o filho dos teus filhos. Deixa eu terminar com isso aqui. Duas promessas poderosíssimas. A gente tem tanto medo do futuro do Brasil. A gente tem tanto medo do que vai acontecer. Como disse a canção do João Alexandre, como será o futuro do nosso país? Eu queria dizer
e sacudir para você a palavra de Deus e falar das promessas de Deus. As promessas de Deus diz: o Senhor te abençoará desde Sião e tu verás o bem de Jerusalém. Ele está falando de capitais. Ele está falando de lugares importantes, mas sobretudo o lugar onde o povo mora. Ele está se dirigindo à sua cidade. Ele está se dirigindo ao seu país. Dizendo que você vai ver o seu país em paz. Que a gente vai conseguir ver o Brasil em paz. Sem violência. A gente vai conseguir ver o Brasil sem miséria. A gente vai conseguir ver o Brasil sem doença. Essa é uma promessa da palavra para nós. Então, você que se preocupa com Sião e com Jerusalém, a promessa para você é: verás o bem de Jerusalém. Se agarre nisso. Tem orado pela sua cidade? Tem orado pela sua cidade? Ele está falando aqui de 2 cidades. Tem orado pela sua? Verás o bem de Jerusalém. E ele termina: e verás o filho dos seus filhos. Olha isso. A capacidade de ter netos. Verás os filhos dos teus filhos. Imagina isso. Que bênção. Ver os filhos dos meus filhos cantando na igreja. Ver os filhos dos meus filhos tocando na igreja. Que bênção. Ver os filhos dos meus filhos servindo na casa do Senhor. Ó, que bênção. Ver os filhos dos teus filhos. Ó, como é que tu é feliz, Marcelo. Ver os filhos dos teus filhos. Poder estender o braço, Marcelo, e tocar nos filhos dos teus filhos. Isso é uma bênção, rapaz. Paz sobre Israel. Ele roda e cai no mesmo tema. Paz sobre Israel. Paz sobre Israel. Nós veremos a paz de Israel. Nós veremos a paz do nosso bairro. Nós veremos a paz da nossa cidade. Nós veremos a paz do nosso país, a paz do nosso continente, a paz do planeta que nós vivemos. Essa é uma grande promessa para você levar para o seu coração. Eu já acho que você entendeu o recado que era para você, né? Eu acho que você entendeu esse recado que é claro para você. Um recado daquele que teme a Deus, entende a família e o trabalho como uma bênção. Aquele que teme a Deus e se nutre das promessas de Deus para a vida. Aquele que teme a Deus e se levanta toda manhã, certo de que é o Senhor que levanta com ele. Leva essa promessa de Deus para o seu coração. E não esqueça que a maior de todas as alegrias é a capacidade que a gente tem de mostrar a cruz. A capacidade que a gente tem de falar do Filho de Deus, da sua vinda, da sua morte, da sua ressurreição e da sua volta. Esse é o grande presente que um pai de família pode deixar para os seus filhos. Palavra da salvação. Deus abençoe sua vida.